Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Tá gostando da nossa maratona falando sobre Baruch de Spinoza? Pois é, vamos dar continuidade ao nosso vídeo de hoje, falando sobre esse cara aqui sensacional, Baruch de Spinoza. Você não assistiu o nosso vídeo? Você que não assistiu os outros vídeos, o vídeo 1, clica em alguma parte aqui de cima e assiste o vídeo 1. Vamos dar continuidade falando desse cara sensacional, Baruch de Spinoza, que viveu no século XVII na Holanda e veio dos Países Baixos aí trazendo uma filosofia completamente diferente. No vídeo de hoje vamos estar falando aqui então, dando continuidade sobre Baruch de Spinoza. Aí ele aborda todo o contexto filosófico, todo o contexto religioso e ele aprofunda muito nesse sentido, envolvendo aí a filosofia, a religião, tá? Muito bem. Ele falou assim, em um dos seus livros, que a gente está explorando exatamente o seu livro aqui, né, um dos livros mais magníficos de Baruch de Spinoza, e ele fala assim: não existe um Deus, mas sim uma força consciente que cria tudo a partir dele. Ou seja, não existe exatamente um Deus, ou existe um Criador, não. Existe uma força que cria tudo a partir dela mesma. Que a partir dela mesma ela surge para criar algo vindo exatamente da sua própria fonte de criação. Assim tem a filosofia de Baruch de Spinoza, onde ele continua aqui, né? Ele fala do conatus, né? Conatus, que é muito importante também, um conhecimento muito vasto, muito grande. E ele fala o esforço que convidar a continuidade de ser um ser humano, a continuidade da sua manifestação, dos seus desejos, a continuidade do ser humano, a própria essência do ser humano, da sua criação. Isso é o conatus. E nesse livro também muito importante, Baruch de Spinoza, ele tinha uma visão completamente diferente do que a gente vê no mundo de hoje, nas ideias do mundo de hoje, mas que naquela época ele já falava das suas filosofias, trazendo para os tempos de hoje algo completamente contemporâneo, né? Os corpos da natureza, que a natureza usa, né? Os outros corpos para ela se autocriar, para ela se autodenominar. E o que é interessante, quando a gente começa a estudar sobre isso, a gente começa a perceber toda essa questão da natureza, de que eu estou ligado com a natureza está ligado comigo, nós estamos ligados em uma única força, em uma única emanação, em um único propósito. Essa força suprema, que você pode chamar de universo, ou de Deus, ou de qualquer um nome que você achar que lhe caiba, essa força suprema, ela traz diretamente para mim mesmo a força da criação naquele meu desejo, porque uma vez que eu sou um com essa força, eu passo a manifestar os desejos também dessa força. Assim como, por exemplo, quando você se alimenta da fruta, da verdura, você também está fazendo parte dessa força, né? Então, o conatus é nada mais do que isso, que a própria essência, os corpos da natureza, que a natureza usa, os corpos, né? Os corpos com outros corpos, né? O ar, a terra, a água, as florestas, o que vai fazer o meu corpo unir-se e multiplicar-se através desse pensamento, dessa filosofia, né? Então, uma das coisas também que a gente aborda, que a gente fala muito sobre a questão da liberdade e consciência, que muita gente pensa que liberdade e consciência são as mesmas coisas, é completamente diferente, tá? As pessoas confundem liberdade com consciência. O que é ser livre? A maioria das pessoas vai dizer que ser livre é fazer o que ela quer, fazer o que ela deseja. Eu posso ir ali na praia, tomar um banho de praia. Eu posso ir no supermercado, no shopping. Eu faço o que eu quero. Na verdade, você não faz o que você quer. Na verdade, você está alimentando um desejo que está dentro de você, o auto-ego dentro de você. Tem o auto-ego dominando você por trás de você, né? Então, o que é ser livre, né? Então,
A maioria das pessoas vai dizer que ser livre é isso, é fazer o que quer, e na verdade não é. Você está obedecendo a um afeto. Afeto é o desequilíbrio da existência. As afecções do corpo, as ideias das afecções do corpo, pelas quais suas potências é aumentada ou diminuída gradativamente. O que é alegria? O que é alegria para você? O que vem a ser alegria? Segundo o Baruch de Spinoza, alegria. O que é alegria para você? O que você imagina que seja alegria? A sua potência ela é aumentada ou diminuída gradativamente com as afecções do corpo. Eu estou lendo aqui no livro, deixa eu ver aqui, alegria, aumento da sua vontade de viver. Às vezes você está bem animado, você está numa vibração, você está animado para viver, você está alegre. Nossa, eu quero viver, eu quero ser feliz, né? Eu quero ser feliz. Então, isso não é felicidade, isso não é a alegria. Isso é apenas o aumento ou a diminuição gradativamente da sua potência, né? Muito mais profundo do que isso, a gente aprofunda aqui também, olha só, no incrível que nós temos aqui. Eu estou até aqui com o meu notebook aberto, olha só. Alegria é o aumento da sua vontade de viver. Tristeza, diminuição da sua vontade de viver. Diminuição da sua vontade de viver. Alegria, uma passagem de uma perfeição, uma passagem de uma perfeição menor a uma maior. Alegria, uma passagem de uma perfeição menor a uma maior. Tristeza, uma passagem de uma perfeição maior para uma perfeição menor. É a tristeza. Por isso que o Baruch de Spinoza fala aqui no seu livro. Por isso que ele fala que Deus, eu estou usando Deus, o Criador, ele está dizendo aqui que o Criador não fica alegre e nem triste. O Criador não tem sentimento, sentimento é coisa humana. O Criador, por isso que ele sendo perfeito, ele não tem nenhum tipo de sentimento. Aí tem um cristão que fala assim, Deus é amor. Não, Deus não é amor, nem ódio, nem raiva, nem tristeza. Ele não está satisfeito, nem insatisfeito com nada. Tá? Então, por isso que o Criador não fica alegre e nem triste, porque ele é perfeito, diz Spinoza. Deus não ama, Deus não se vinga, Deus não se alegra, Deus não se odeia, Deus não tem nada a ver com ódio ou com qualquer sentimento. Por quê? Por quê? Porque ele não tem nada a ver com uma passagem. O que nós falamos agora há pouco aqui? Falamos que tristeza é uma passagem de uma perfeição maior para uma perfeição menor. Alegria é uma passagem de uma perfeição menor para uma perfeição maior. Interessante? Muito bom, né? Interessante. Agora, claro que a gente tem aí os pensamentos dos homens, quando os homens criam a divindade para que venha satisfazer os seus próprios desejos. Porque a verdade mesmo é que o homem criou Deus para satisfazer os seus próprios desejos. Logo que ele fala assim, eu não vou fazer tal coisa porque não é a vontade de Deus. Eu não vou fazer tal coisa porque não é a vontade de Deus. Se for a vontade de Deus, eu faço. Se aquela coisa que aquela pessoa está falando deu certo, ele vai atribuir que era a vontade de Deus. Se não deu certo, ele fala, não era a vontade de Deus. Na verdade, ele não alcançou, porque não alcançou aquele objetivo, porque ele não foi atrás, não buscou profundamente sobre aquele desejo. Tá? Baruch de Spinoza, e ele aprofunda muito isso, de que nós, como seres limitados, nós estamos conectados, diretamente conectados com a fonte da criação. Nós não estamos desconectados da fonte de criação. E o mesmo que esse corpo passa por uma experiência, ele está passando por uma experiência ligado à fonte da criação. Né? O Baruch de Spinoza, ele nasceu em 1632, faleceu em 1677,
ele foi conhecido como Baruch de Spinoza, foi um filósofo holandês. A gente falou isso no vídeo passado, se você não assistiu, né? Então ele ali defendendo ali, considerando um dos principais pensadores da linha racionalista, da qual fazia parte os filósofos, vários filósofos aí como René Descartes, né? Vários outros, né? Ele se destacou muito, especialmente nos estudos da teologia e da política, também dos pensamentos filosóficos, da sociologia, especialmente nos estudos da teologia e da política, tendo escrito sobre ambos a sua obra mais importante, o livro Ética, o qual nós estamos falando aqui sobre esse livro. Agora aqui vai muito além, vai abranger muita coisa, claro que a gente não vai falar tudo isso, porque é muito profundo, realmente é muito profundo. Mas para que você venha conhecer um pouquinho mais sobre Baruch de Spinoza, né, uma história muito interessante de Baruch de Spinoza. Depois eu vou colocar essa história no finalzinho do vídeo para você entender muito bem. Ele publicou várias obras, em 1661 começou a escrever Tractus de Intellectus Emendation. Falei certo? Será que eu falei certo? Tractus de Intellectus Emendatione. Em português significa Tratado da Reforma do Entendimento. Tratado da Reforma do Entendimento, tá? Onde ele filosofava sobre a teoria do conhecimento, mas acabou deixando o trabalho não terminado. Depois de muito tempo que ele foi dar continuidade a esse trabalho, muitas das outras coisas e várias outras obras também que foram atribuídas a Baruch de Spinoza, né? Obras aí incríveis. Tem muitos outros livros escritos por ele. Se você ainda não conhece, sugiro que você pesquise, que você estuda aí muito mais sobre ele, né? Em 1662 ele publicou aí o seu tratado, o seu trabalho, né, em alemão, Kurzverhandelt van Gogh. Esse trabalho aqui em português, a língua alemã aqui não está ajudando muito, mas em português significa Tratado de Deus, do homem e do seu bem-estar. Esse livro é simplesmente sensacional. Escuta o que eu estou falando para você. Muito dos trabalhos de Baruch de Spinoza foi simplesmente sensacional. Foi simplesmente incrível. Em 63, ele lançou Renat Descartes, Principiorus Philosophies. Em português, Princípios da Filosofia Cartesiana. Além dessa obra que bebeu dos ensinamentos de Descartes, publicou também Princípio Philosophies, 1644. Durante o período em que se dedicou a essa publicação, Menores esteve trabalhando paralelamente em ética, como nós lemos agora há pouco e falamos agora há pouco, né? Aqui no vídeo. Vale a pena você ler também esse livro. Então, durante esse período, foi muito importante para Baruch de Spinoza. Foi muito importante o seu conhecimento para a comunidade judaica, em vista de que muitas das comunidades judaicas teriam se afastado dele. Poucas linhas da comunidade judaica sefaradita abraçou realmente os seus trabalhos aí e depois começaram a dar mais importância, mais credibilidade para o seu trabalho, que era simplesmente sensacional. Além dessa obra que bebeu dos ensinamentos de Descartes, publicou também Princípio Filosófico em 1964, durante o período em que se dedicou a escrever os trabalhos paralelos de ética e sua obra mais importante, que foi publicado postumamente em 1677. A reflexão acerca de Deus foi um ponto inicial e norteador de todo o trabalho filosófico de Spinoza. O filósofo foi um crítico da teologia. Era considerado por muitos como um antiteólogo, né? Antiteólogo. Por esse motivo chegou a ser identificado como sendo ateu. Acusação feita especialmente pelos teólogos de que ele era ateu. Mas na verdade ele acreditava sim no Criador, numa força suprema. Não sei se ele era agnóstico. Possivelmente que ele seja agnóstico, tá? Mas continuando aqui,
A noção de que Spinoza era ateu, no entanto, é extremamente problemática, até porque o filósofo parte do pressuposto inicial de que Deus existe. O Criador, né? Eu estou usando o nome Deus, mas ele usava muito por causa do seu conhecimento com a religião judaica. Então ele bebia muito ali da questão do esoterismo judaico, tá? Principalmente conhecimento sobre o tetragrama e tudo mais. A questão dos teólogos de geração de Spinoza que fizeram com que ele fosse rejeitado era a rejeição de que o pensador estabelecia com a religião e não propriamente com o conceito de um criador. Para o pensador, as religiões contemplam um conjunto de regras morais, por exemplo, devemos amar o próximo, cumprir com as nossas promessas, etc. Spinoza defende não só a liberdade de pensamento, como a liberdade de religião, o que para o seu tempo foi uma reflexão bastante vanguardista. O conceito de Deus, né, de um criador, é especialmente desenvolvido na primeira parte da obra Ética, Deus para Spinoza. Não é propriamente o criador do universo, mas é o universo em si, a própria natureza. Deus é também infinito, único e eterno. Compreende agora? Consegue entender o que eu estou falando aqui? O que isso quer dizer? É um dos conceitos e um dos conhecimentos sobre o judaísmo que fala que Elohim, que é um nome que está ligado também à natureza, que também significa emanação da natureza, era um pensamento muito, que hoje eu até concordo muito com os pensamentos de Baruch de Spinoza, porque naquela época se entendia muito a questão do tetragrama. Então hoje eu também concordo com essa parte do nome Elohim está ligado diretamente ao Criador. Tudo que existe no mundo é o Criador, é a expressão do Criador. Os homens, por exemplo, são uma expressão do Criador. O Criador, o Elohim, está, portanto, expresso em tudo que existe na face da Terra. Até as nossas próprias decisões individuais, que acreditamos serem regidas por nossos livre-arbítrio, estão dentro do plano do Criador. Por esse motivo, apesar de acreditarmos habitualmente que somos livres, a verdade é que apenas o Criador possui a liberdade plena. Tá? Então aqui, nesse pensamento de que o Criador está ligado diretamente com a natureza, faz com que você possa refletir um pouco mais sobre essa questão. O filósofo sofreu muitas perseguições da imprensa e do meio acadêmico. O conservadorismo religioso e filosófico fez com que Spinoza vivesse no ostracismo durante boa parte da sua vida. Foi apenas em 1670, com a publicação do livro Tractatus Theologico Politicus, em português, Tratado Teológico Político, que Spinoza teve o trabalho de uma vida inteira mais celebrado. O grande mérito recebido aconteceu, no entanto, somente no século XX, mais especificamente a partir dos anos 60, quando as ideias de Spinoza finalmente passaram a ser mais reconhecidas. Foi uma escola judaica, muita gente não sabe disso aqui, mas eu vou falar agora. Foi uma escola judaica fundada em 1638 em Amsterdã, que o futuro pensador aprendeu hebraico. E em suas primeiras lições filosóficas, a partir principalmente dos ensinamentos de Moshe Maimônides, e a partir dos conhecimentos de Maimônides, de que ele teve mais acesso a esse conhecimento. Spinoza viveu numa época em que a Holanda presenciava um grande crescimento econômico, porém, as suas ideias eram consideradas nocivas pelos teólogos e religiosos. Foi acusado de blasfemador, ateu e acabou afastando da sinagoga de Amsterdã em 1656, sendo deserdado pela família. Depois de excomungado, Spinoza mudou o seu nome hebraico Baruch para o nome latino Benedictus. Isso aqui é uma parte muito triste da história de Baruch de Spinoza. Depois que ele mudou o nome dele, Benedictus é um nome cristão, evidentemente, não significa que ele se converteu ao cristianismo. Ele continuou dentro da linha do judaísmo, mas ele passou a usar o nome cristão, com seus pensamentos diretamente para o cristianismo, para as religiões cristãs. Continuou com seu pensamento, até porque ele era um cara muito sábio, muito inteligente e muito intelectual.
A vida de Spinoza fora de Amsterdã e a dedicação aos estudos. Em 1661, Spinoza saiu de Amsterdã e se mudou para a cidade costeira de Richburg, supostamente em busca de sossego e afastamento da comunidade judaica da capital do país para se dedicar exclusivamente aos seus estudos filosóficos. O próprio pensador, no entanto, afirmou que resolveu deixar Amsterdã definitivamente depois de ter sido atacado por alguém que tentou matá-lo com uma facada quando saía do teatro. Em Richburg, Spinoza viveu recluso, imerso no cotidiano modesto. Para se manter financeiramente, trabalhou como polidor de lentes. Isso aqui é verdade, hein? Em meados de 1660, Spinoza mudou de cidade novamente, dessa vez se estabelecendo em Haia, onde ficou até o final da sua vida. A origem familiar de Spinoza. Os pais de Spinoza, Michael e Hannah, eram judeus sefaraditas, vivia fugindo por causa das inquisições romanas. Os cristãos perseguia, matava, jogava na fogueira, chamava de herege, queimava. Os cristãos, eles faziam assim o que a religião muçulmana fazem nos países muçulmanos hoje. Então existia isso, as inquisições, as perseguições pelo cristianismo, através do cristianismo, pelos os padres, o Papa, as religiões que davam muita força para os reis que também eram cristãos e faziam uma perseguição, tipo uma caça às bruxas para o povo judeu. Os pais de Spinoza, Michael e Hannah, eram judeus que foram obrigados a se converterem ao cristianismo, infelizmente, porque senão eles poderiam morrer, exatamente, perder a vida por causa da sua fé, porque era muito feio naquela época, era um crime ser judeu. Que absurdo, né? Absurdo mesmo. Depois de serem condenados e torturados pela Inquisição em Portugal, emigraram para Amsterdã, na capital holandesa. Michael se tornou um empresário de renome e virou um dos diretores da sinagoga. Hannah, mãe de Spinoza, faleceu quando o menino tinha apenas 6 anos de idade. Tem uma frase aqui, eu vou direto para as frases. Tem uma frase de Baruch Spinoza que diz assim, ó, não rir, nem lamentar-se, nem odiar, mas compreender. Legal? Não há esperança sem medo, nem medo sem esperança. Tem mais alguma outra frase? Deixa eu ver aqui se tem. O homem livre no que pensa menos é na morte. O homem livre no que pensa menos é na morte. E a sua sabedoria é uma meditação não da morte, mas da vida. Legal? Tem mais. Todo homem gosta mais de dar ordens do que de recebê-las. Isso é verdade. É verdade. Tenho evitado cuidadosamente rir-me dos atos humanos ou desprezá-los. O que tenho feito é tratar de compreendê-los. Interessante, né? Muito bom. Então, gente, é o vídeo de hoje. 23 minutos, 24 minutos, o vídeo de hoje. Baruch Spinoza faleceu em Haia, na Holanda, no dia 21 de fevereiro de 1677, aos 44 anos, bem jovem, bem novo, vítima de tuberculose. Ele teve uns problemas, alguns problemas no pulmão. No mesmo ano foi publicado a maior parte das suas obras, muita coisa importante, muitas coisas interessantes, muitos documentos. Realmente, a filosofia de Baruch Spinoza era simplesmente incrível, ele era simplesmente genial, era um cara sensacional, de um conhecimento grandioso. Baruch de Spinoza, esse cara foi genial. Eu concordo com muita coisa da sua filosofia, dos seus ensinamentos, tá? Principalmente porque ele também contribuiu muito depois com a comunidade judaica local. Baruch de Spinoza, genial do seu tempo, né? A natureza é o próprio Criador. Bom demais, né? Com essa frase a gente finaliza o vídeo de hoje. Deixo um grande abraço para você. Se gostou desse vídeo, curta aqui embaixo, compartilha com outras pessoas. Se não é inscrito ainda, se inscreva agora no nosso canal. A gente faz esse conteúdo com o maior prazer para vocês, tá bom, gente? Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações. Um grande abraço para você. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.